Palpite Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 6 de janeiro, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, chegando com força a temporada 2020 dessa série completamente sem pé nem cabeça chamada Realidade. No trailer da temporada já teve o Papa estapeando uma fiel, então imagina o que vem por aí. E neste final de semana de Golden Globe ou Globo de Ouro, tenho aqui comigo mais do que amigos, Friends, o cara que dá diagnósticos mais precisos do que Dr. House, Pedro Doria, e as sempre presentes Golden Girls, Marilis Pereira Jorge e Mara Luque, que transformam qualquer lugar no Good Place. E a mulher que entende como ninguém a House of Cards da política americana, a correspondente internacional Lúcia Guimarães. Ela vai dizer se o ataque de Trump ao general iraniano é o último episódio dessa série chamada Vida Humana na Terra. No Game of Thrones Tupiniquim, parece que a polarização não é mais entre Bolsonaro e Lula. E quem é o responsável pelo ressurgimento dos Walking Dead do movimento integralista? Em O Fugitivo, japoneses, franceses, turcos e libaneses querem saber o que vai acontecer com Carlos Ghosn, o executivo brasileiro que foi da fama à infâmia na indústria automobilística. Ainda tá meio lost depois das férias de fim de ano? Os britânicos têm uma solução, mas eu acho que você não vai gostar. Se inscreve no My News, toca o sininho, que tem conteúdo à vontade para você maratonar. E pode começar agora com este episódio da nova temporada do Segunda Chamada. Cheers! Fim do mundo, Terceira Guerra Mundial, o ano nem começou, já tem gente prevendo que tudo tá para acabar. O presidente Donald Trump ordenou um ataque a Bagdá, no Iraque, que matou o general iraniano Qasem Soleimani, o segundo mais importante na hierarquia de comando do país. Soleimani chefiava, até sexta-feira passada, o exército mais importante do Irã. Para muita gente do Irã, Iraque, Síria e arredores, Soleimani era considerado um herói. Para os Estados Unidos e para Israel, ele era um terrorista. A encrenca agora é que ninguém sabe de que maneira, como e em que lugar do mundo os apoiadores do Soleimani vão dar o troco por essa morte. O líder político e religioso do Irã, Ali como é que se pronuncia? Khamenei. Ali Khamenei. Khamenei. Eu acho que não é KH, que O Ali, nosso amigo Ali, já prometeu vingança. Será que esse episódio pode ter sido um estímulo para reunir as diferentes correntes da região contra os Estados Unidos? Lúcia, o que você acha? É o empurrão que faltava? Olha, se você considerar que 12 dias antes do assassinato, os iraquianos xiitas estavam na rua queimando a bandeira do Irã, em Bagdá, e logo depois do assassinato eles passaram a queimar a bandeira americana, é um presentão, certo? E, além de tudo, o Iraque os iraquianos ficaram muito insultados porque foi um ataque de drone no aeroporto de Bagdá. Isso aí, eles já vivem tão humilhados desde a invasão, isso aí tem um simbolismo terrível, né? E não um ataque qualquer, né? E não um ataque, é um representante de um governo, né? Um ataque de um representante do governo. E tem um outro detalhe que a gente esquece. Olha só, quem chegou primeiro no Iraque, quando o Estado Islâmico passou por cima de tudo, não foram os Estados Unidos, foi o Soleimani. Foi ele que começou a dar arma para os curdos. Então, a puxada inicial contra o Estado Islâmico, ele tem muito crédito sobre isso, entendeu? Então, agora o Estado Islâmico está adorando, né? Agora, vem cá, esse ataque, o quanto tem de influência das eleições? Muita. Não tenha dúvida disso. Eleições americanas, deixa claro. Claro. Aliás, a Lúcia entende muito mais disso do que eu, mas se você vai para os programas... Todo domingo a televisão americana tem programas de debate político matinais que são muito importantes e muito influentes, principalmente nesses anos eleitorais, né? E os três, da NBC, da CBS e da ABC, a começar pelo Meet the Press, que é o programa mais antigo da televisão americana, repetiram o Trump na eleição de reeleição do Obama, criticando o Obama, dizendo que o Obama ia fazer uma guerra contra o Irã só para ganhar a eleição. Quer dizer, você percebe que a própria imprensa e os democratas, e olha, alguns republicanos, estão atribuindo a decisão
a essencialmente o Trump tentar driblar o processo de impeachment que vai começar no Senado e, ao mesmo tempo, transmitir uma imagem de mais forte durante a campanha, né? Agora, não tem uma reação da população, dos americanos, porque assim, ele agora jogou no lixo tudo que foi feito de esforço para o acordo nuclear, porque o Irã já falou que acabou, jogou fora tudo, quer dizer, já estava jogando fora, mas agora zerou mesmo. Quer dizer, para a população americana, isso é um retrocesso, ou os americanos não enxergam isso como um retrocesso? Olha, considerando que 40% dos americanos não sabem dizer quais são os 3 poderes, eu não imagino a porcentagem dos que não sabem que havia um acordo com o Irã. O Trump prometeu que ia fazer isso. Agora, a gente tem a visão do Trump naqueles comícios loucos, antes de se eleger, dizendo eu vou me eleger para dar fim às guerras sem fim. Mas, ao mesmo tempo, quando ele assumiu, ele falou e eu vou bomb the shit out do Estado Islâmico. Ele é um intervencionista. E aí tem uma questão psicológica, ele não tem uma coerência. E ele estava desesperado, ele estava no resort dele, de Mar-a-Lago, contando para gente que não era de segurança nacional, e olha, você vai ver, vai acontecer uma coisa essa semana, hein? E não contou para os aliados. Entende? Tudo para ele é um reality show. E ele começou a ficar paranoico, que ele parecia fraco, que ele estava parecendo fraco. Quando ele viu o ataque à embaixada em Bagdá, ele pensou em Benghazi, mas ao mesmo tempo ele estava se sentindo... E isso é muito fácil. Como caiu todos os adultos do governo, não tem mais aqueles generais, não tem o da defesa, não tem os grandes generais americanos que se juntaram a ele. O que ele tem é esses psicofantas que ficam cutucando ele e ele morde a isca. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos últimos anos teve um enfraquecimento aí dos grupos radicais, por exemplo, como o Estado Islâmico. Isso, na verdade, não joga pólvora e esses grupos acabam se fortalecendo, fazendo ações que não vão partir necessariamente como retaliação dos governos? Totalmente. Inclusive, os Estados Unidos suspenderam as ações da coalizão que está regularmente combatendo o Estado Islâmico para se preparar para uma retaliação iraniana. Ou seja, eles criaram um problema que não havia e agora vão negligenciar o problema que é real. É muito doido isso, né? Porque o Trump toma essa atitude, teve aquela coisa do acordo nuclear também, né? Que a relação entre Estados Unidos e Irã sempre foi, nunca foi maravilhosa. Azedou ainda mais com o Trump. E ele ontem deu uma declaração que eu achei absolutamente assustadora no Twitter. Ele falou assim, olha, eu tenho 52 alvos na mira aqui, representando os 52 reféns, alguns deles ricos culturalmente, que para mim é um... crime de guerra, ele está anunciando um crime de guerra. A gente tem que lembrar que tanto a Convenção de Genebra quanto a Convenção de Haia, que são as duas convenções que estabelecem quais são as regras para uma guerra, e países como os Estados Unidos têm de seguir... Deveriam, né, Pedro? Não, claro, deveriam, torturam, tudo mais. É claro que você tem. Agora, você fazer um ataque, aquilo é o berço da civilização, literalmente, né? Sim. O tipo de sítio arqueológico que você encontra no Irã, na Síria, em toda aquela região ali... Aquilo é onde a civilização nasceu. Mas daí você tem autoridades americanas dizendo que isso vai ser respeitado, e daí o Trump volta para o Twitter e dizer que não é bem assim. Não, mas ele no avião... que precisa ser respeitado. E o pior de tudo... Ele confirmou no avião, isso mesmo. Exatamente, ele confirmou que ele vai fazer esse ataque. E o pior de tudo é que ele trata... O bizarro disso é uma pessoa que não atina, né? Ele trata a coisa como se fossem sítios importantes do Irã. É da humanidade. É da humanidade. Agora, lembra? Onde todos nós nascemos. Mas acho que a dificuldade de entendimento do que essas coisas representam é muito além da capacidade E nisso ele se iguala ao Estado Islâmico. Ele se iguala E aos Talibã. Ao Talibã que destruiu exatamente. o site. E é louco que ele é o paradoxo estendido na Casa Branca, né? Porque ele fala assim, não vamos tolerar ameaças, mas ameaça. Ele fala... É um absurdo ele falar assim, eu tenho 52 alvos na mira, alguns deles com maior tranquilidade, alguns deles civis e importantes para a cultura. Essa ordem não vai ser cumprida, não. Não, é evidente que não, né? Que eu espero. Essa ordem não vai ser cumprida. Por mais que essa questão do Irã é uma obsessão do secretário de Estado, o Mike Pompeo, e o secretário da Defesa, que é uma pessoa, assim,
sem o menor talento ou história, mas foi colega dele da Academia de Militar de West Point, e os dois tramaram e conseguiram fustigar o Trump. Mas o Mike Pompeo gostaria de se eleger senador pelo estado do Kansas. Ele não vai bombardear. Ninguém vai. Eu não acredito que um general americano vai cumprir uma ordem de bombardear um patrimônio da humanidade. Porque eu até Persépolis e pros ares. eu até imaginei assim, porque eu acho que ele pegou o sarrafo da insanidade, ele levou para um patamar que o cara que escrever, sei lá, o próximo Missão Impossível, ou o próximo 007, ele vai ter que pegar o roteiro do próximo vilão e falar assim, chega. Olha, essa parte aqui que você vai destruir 52, o berço da civilização, isso aqui já está muito real. Vamos destruir Marte? Vamos para um lugar... Não tem nada mais... Sabe que houve essa discussão, quando o Nixon estava bêbado, houve essa discussão entre os generais. Um assessor dele, militar da Casa Branca, teve uma conversa com um general, acho que era o chefe de Estado-Maior, e falou, olha, se você receber uma ordem direta do Nixon, fala comigo primeiro. Tomara que tenha mais gente. E esse tipo de lei, esse tipo de ordem presidencial, eu tenho a impressão que os generais podem desobedecer legalmente. Coisas que violam a Convenção de Haia, a Convenção de Genebra, isso acho que legalmente um general americano pode recusar essa ordem. Mas, Pedro, isso a gente, né, pessoas que estão se informando ali do que está acontecendo, as pessoas sabem que isso é uma coisa que pode acontecer e vira tudo, essa atitude do Trump vira só um falatório sem fim. Agora, não é muito danoso para esse momento, esse monte de bobagem que ele vai para o Twitter Não, e porque fica as pessoas falando. acreditam. Exatamente, acredita em quem? No Trump ou nessas autoridades que estão mais... Quem é analfabeto em democracia, que não sabe que existe 3 poderes, deve achar que ele pode bombardear mesmo. Ele pode fazer o que ele quiser. Dá o exemplo para muito tupiniquim lambibotas, né, do Trump, que acha que... A bolha trumpanara vai vibrar. Vai vibrar. Trumpanara, eu adorei esse termo. Ô Mara, vem cá, e a gasolina, hein? Olha, saíram algumas projeções já em relação ao preço do petróleo e não espera, claro, um impacto de uma pressão altista, mas não algo assim, uma explosão no preço, como foi no passado, dado as alternativas, as energias renováveis, enfim, e a próprios Estados Unidos estarem mais avançados em relação a isso. Então, quer dizer, não se espera que tenha um impacto no preço do petróleo como já teve no passado, né? Então, a única coisa agora é se houvesse uma ação no Estreito de Hormuz. É isso que eu ia falar. Agora tem, lógico. E você tem o Estreito de Hormuz, que é por onde passa o petróleo, e ali, se você tem um problema sério ali, onde está Irã e tal, os Emirados Árabes. Mara, onde vai aparecer ali. Vai ali, ó. E ali, por onde passa, enfim, ali é um problema maior. O Reino Unido já mandou navios da Marinha de Guerra para ali é um problema maior para todo mundo, né? Claro. Enfim, não é só para os Estados Unidos ou só é uma rota comercial ali é por onde passa o combustível da humanidade. Exatamente. Então esse é o gargalo. É o gargalo. Estou olhando aqui pro meu óculos, não deixa ver. Mas as análises que têm saído até agora, enfim, mostram isso, que não se espera uma explosão de preços, como já foi no passado, dadas as alternativas que se conta hoje de outras fontes de energia. Pois é. Bom, estamos em 2020 e ninguém aguenta mais essa dicotomia Lula e Bolsonaro. Segundo uma pesquisa que o Datafolha divulgou no fim de semana, o cenário mudou. A polarização agora é entre Lula e Sérgio Moro. O Instituto fez um ranking dos mais prestigiados no cenário político brasileiro. Os participantes tinham que dar uma nota de 0 a 10. O ministro da Justiça tem a maior proporção de notas 9 e 10, 33%. O Lula tem 30%, Bolsonaro tem 22% de notas altas. O Luciano Huck aparece quase empatado com o presidente da República, tem 21% de notas 9 e 10. Ô Mara, o Bolsonaro já pode começar a se preocupar com a força do Moro? Tabet, você que é amigo do Huck, ele vem mesmo para as eleições? Eu não sei.
Mas se eu tivesse que apostar, eu acredito que sim. Eu começo a apostar que sim também. Eu não tenho dúvida. Porque o líder de solidariedade que teve aqui, o Daniel, falando que essa real possibilidade, as conversas e as articulações para ele vir, que viria pela centro-esquerda. O Bolsonaro, o que eu tenho visto é que ele vai se beneficiar da recuperação econômica. Embora a gente não vá ver uma explosão de crescimento, uma euforia. E vai demorar a chegar na ponta do emprego. Está chegando, mas não na forma ideal para se criar uma bolha de euforia. Em parte porque você tem uma mudança estrutural no mercado de trabalho, então junto com o legado da recessão, você tem essa mudança estrutural, alguns postos de trabalho simplesmente não vão existir mais, e em parte porque o presidente se esforça muito para atrapalhar essa questão de atração de investimento pelas bobagens que ele fala. Mas, pelo que eu vi, ele vai focar, presidente Bolsonaro, na economia, para tentar surfar essa onda que começa a vir, e de fato começa a vir. Você tem estrangeiros saindo da Bolsa, mas você tem estrangeiros vindo para o Brasil no investimento direto. Eu conversei com algumas fontes assim, que já estão, inclusive, contratando executivos para tocar em empresas e reestruturações. Então, você vai ter um movimento na economia, isso já começa a aparecer, e só não é mais forte porque o presidente não deixa. Então, eu tenho acompanhado alguns cientistas políticos nas redes sociais e conversado também particularmente com alguns, e eles veem uns fenômenos semelhantes e algumas diferenças gritantes entre o lulismo e o bolsonarismo. Que é assim, no governo do PT, no auge do governo do PT, quando estava indo tudo bem, as coisas colavam muito no Lula, mas não colavam tanto no PT. E com o Bolsonaro é o contrário. Eles acham que as coisas boas que acontecem no governo Bolsonaro podem colar nos arredores do Bolsonaro, mas no Bolsonaro não colam muito. Então o Bolsonaro é o... Entende o que eu tô falando? O bolsonarismo... Sim. É aquele velho discurso, no fim das contas, que você está falando, não, o Paulo Guedes, o Tarcísio, o Sérgio Moro, quer dizer, você tem aquela coisa... É um discurso que se faz de competência. A gente ainda tem que ver se há, de fato, competência na condução da justiça e na condução da economia. Na infraestrutura, me parece que já está claro. Mas mesmo o Paulo Guedes ainda tem que se provar, né? Agora, então, o Paulo Guedes... Mas a história de que são competentes, de fato, existe em detrimento do Bolsonaro. O Paulo Guedes montou uma equipe, e eles estão fazendo coisas no Ministério da Economia. Você tem uma equipe, e aí o povo vem mal, não sei o que, mas que, de fato, era esperado com uma euforia muito maior no começo, mas que não se confirmou. Primeiro, porque era esperado uma coisa muito maior, e segundo... porque o presidente não tem nenhuma articulação política. Então, tudo que tem que passar pelo Congresso, e tudo tem que passar pelo Congresso, o que a gente vê mais é uma articulação do Ministério da Economia com o Congresso. Quer dizer, na verdade, o Congresso aprendeu a lidar com esse governo, né? Quer dizer, o presidente não sabe lidar com o Congresso, mas o Congresso aprendeu a lidar com esse governo. E o interlocutor... É o Ministério da Economia, e o Paulo Guedes está fazendo essa interlocução. A gente tem uma entrevista aqui no canal que eu fiz com o Alexandre Frota, que o Alexandre Frota se mostrou um articulador importante, inclusive na reforma da Previdência, e ele conta que conversava diretamente com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes enviava técnicos do Ministério da Economia para ensiná-lo, para mostrar para ele como é que as coisas funcionam. A experiência na pornografia deve ter ajudado muito ele nesse... Mas posso só... pergunta? Fala. Eu ia falar sobre essa pergunta que você fez, sobre se Bolsonaro já pode começar a se preocupar com o Moro. Eu acho que sim. Eu acho que o Moro, apesar de dizer que não é político, que não será político, acho que cada vez mais ele está se comportando como. Ele foi se vangloriar dos resultados da segurança, que são, de fato, muito bons. A gente não tem ainda os resultados do último trimestre do ano passado, mas os 3 primeiros realmente são muito bons. Mas, assim, ele toma para esse governo, todos esses resultados positivos, que são muito impressionantes, sem citar
desacreditar, na verdade, tudo que foi feito no governo anterior, porque é muito mais resultado da política do governo Temer, do ministro Raul Jungmann, do que foi feito, né? Porque é muito pouco tempo, é 1 ano só de governo para a gente ter tudo isso, todos esses números bons que a gente está vendo. E o Jungmann foi um ministro particularmente bom. Sim, essa área de segurança é uma E ele reagiu ontem. que ele Exatamente. conhece. O Jungmann né? foi Conhece pro muito. Twitter, inclusive, para tomar conta ali, dizer que... Ele praticamente falou assim, muito prazer, Merlin. Exatamente, exatamente, Tabet, foi isso. Agora, acho que Bolsonaro sim tem que se preocupar e acho que Moro é candidatíssimo na próxima Agora, eleição. eu vejo um problema assim, muito parecido com o que aconteceu com o PT lá atrás, no Plano Cruzado, quando foi eleito o Fernando Henrique. O PT... Plano real. Plano Real. Plano Real. Plano Real. O PT não... Ele detonava o Plano Real, ele não acreditava que ia dar certo. Pelo contrário, ele torcia... Foi contra, votou contra. E isso fez com que ele não se preparasse para lidar com aquilo. O PT votou contra a Constituição, né? Sim. Uma pergunta. Agora, a gente está vendo, se a esquerda começar nesse negacionismo e dizer não vai dar, porque a economia está reagindo. Não tanto quanto era esperado lá, mas ela está reagindo. E ou as pessoas se articulam para aprender, para incorporar isso no seu discurso e saber como lidar isso, ou vão ser atropeladas como foram no passado, né? Quer dizer, e nesse caso, se o presidente fosse minimamente esperto, assim, mais... Se o presidente fosse articulado. minimamente esperto, o que ele tinha que fazer era aproveitar a aposentadoria do Celso de Mello e indicar o Moro para ministro do Supremo. Imediatamente. Agora, esquece a coisa do terrivelmente evangélico, essas coisas assim. Agrada os evangélicos depois. Porque se ele deixar para a próxima vaga que ele vai ter, digamos que o Bolsonaro termine o mandato, e eu acho que por enquanto está com toda a cara de que vai terminar, se ele deixa para daqui a 2 anos, o Moro pode descobrir que ele está tão popular que ele vale mais do que uma vaga no Supremo. Eu acho que ele já se deu conta disso, Pedro. Sim, mas a impressão que eu tenho é que a eleição é só daqui a 3 anos, o cálculo é distante. Entendeu? Diga. O Data Lúcia, com base em pesquisa nenhuma, prevê que do momento que o Sérgio Moro abrir a boca num palanque, essas notas, primeiro não são notas de português, a gente deve lembrar que essas notas que eles ganharam não são de língua portuguesa. Conge. O Conge. Mas no momento que ele subir no palanque, as notas começam a cair. Agora, uma pergunta para vocês. Eu fiquei fascinada com a ideia de que o Huck tem o mesmo eleitorado do Lula. Então, isso que vocês falaram da noção de competência da equipe econômica também não favorece o Huck, porque as pessoas diriam, pelo menos ele não é um cara queimado do ponto de vista Só para de polarização. esclarecer, eu acho isso bastante interessante, são eleitores do Nordeste com baixa escolaridade. A mesma faixa de eleitorado. O Huck é, de longe, o candidato mais perigoso para o PT hoje. A gente não está jogando Flávio Dino na equação, que poderia disputar o mesmo eleitorado. O Ciro parece que está congelado nos 12%. Mas o Huck esteve conversando com governadores do Nordeste, inclusive o Flávio Dino. E existe uma conversa de vice-presidência e tal. Só que aí está um pouco cedo para... Até porque o Artung quer também essa vice-presidência. O Flávio Dino acha que tem potencial para ser candidato a presidente. E dependendo de como estaremos daqui a 2 anos, vai ter mesmo condições. Sim. Agora, o Huck vem como um liberal de esquerda, né? Como aquele PSDB de 1994, 93, né? O PSDB do Franco Montoro, do Mário Covas, do FH, do Serra, aquele... Eu não sei se eu botaria na centro-esquerda, mas o centro... É o social-democrata. Eu chamaria de um liberal de esquerda. Fernando Henrique viu isso. Quando ele vê a possibilidade do Bolsonaro ganhar ainda nas eleições. E o Dória, nessa pesquisa, aparece lá no final, assim, só para esclarecer, essa pesquisa não é de intenção de voto, né? Não, então, é isso que eu quero mostrar. Ó, vamos ver como é que fica o ranking quando se leva em conta a média geral de notas. O Sérgio Moro aparece em primeiro com 5,9. Olha isso. O Luciano Huck fica em segundo, com a média 5,1. O Lula tem média 5. Segundo o Ricardo Noblat, o Huck teria se reunido com o Flávio Dino, como você disse, né, governador do Maranhão, para compor uma chapa para a eleição presidencial. Eu estava conversando com a Lúcia antes do programa começar. Eu acho que tem uma peculiaridade aí entre o Moro e o Lula, que são esses dois novos polos, né? O Lula não é um novo polo, o Moro é um novo polo
botando o Bolsonaro no segundo plano, que é o seguinte, eu acho que muito da eleição do Bolsonaro, a gente já conversou isso aqui várias vezes, o Bolsonaro se elegeu muito por conta do antipetismo, do antilulismo, inclusive. Assim, muita gente votou no Bolsonaro porque não queria mais ver Lula, não queria mais ver PT. Certo. Só que o Haddad, a expressiva votação do Haddad mostrou que o Lula tem um poder, sim, de transferência de votos e muito impressionante como ele conseguiu isso fora de palanque. Fora de palanque, na cadeia, em muito pouco tempo. Exatamente. Em 3 meses. Então, assim... 2 meses. Eu acho que o Lula tem mais poder hoje, a minha opinião, Calado. fora do palanque do que num palanque. Num palanque, eu acho que ele espanta mais gente do que ele agrega mais gente. Eu acho, Tabet, que o Lula concorda com você, porque você percebe que ele subiu no palanque 2, 3 vezes e decidiu desaparecer. Desaparecer. Essa é a primeira coisa. Agora, eu acho que o Moro, por outro lado, é o oposto disso. O Moro, eu acho que a hora que o Moro começar a subir em palanque, a hora que o Moro começar a subir, a hora que eu começar a entrar em debate, eu acho que ele vai... Gente, já pensou Ele vai o Moro falando de depatinar. economia? É claro, eu concordo inteiramente. Ele é fraco nessas relações. Você vê depoimento dele no Congresso, ele é fraco. Ele não sabe, ele não se articula. Por isso que eu acho que se o treino pintar dele é essa para vaga ser do juiz, STF, né? Eu acho. Pega e O abraça. Bolsonaro se elegeu sem participar de debate, muito provável Mas que... teve Com a um ajuda fator do atentado, facada, né? com a Teve Com a ajuda do atentado, Mas aí- a candidatura do Haddad, que foi lançada muito tardiamente, talvez se não ficasse insistindo naquela candidatura do Lula, a Haddad já tivesse sido fragmentação da oficializado antes, talvez o resultado da eleição Mas tem uma fosse outra mais diferença. apertado, se não diferente. Tem uma outra diferença, que é uma diferença importante, que é, primeiro, não é só o antipetismo, tem uma guinada para a direita clara da população, e o Bolsonaro foi um candidato de alta energia. O Bolsonaro é aquele cara que é incisivo, é forte, ele demonstra força numa época que as pessoas queriam força, ordem e disciplina. Ele tinha, na personalidade dele, as pessoas viram refletidos atributos que estavam procurando. Ele ganhou no O Moro é grito, né? fraco. O Moro não tem essa coisa de Não. força. Ele é opaco. Ele não é bélico, o Tem Bolsonaro é Tem bélico. um ponto que eu acho que é fundamental na cabeça do eleitor, enfim, não sou analista política, mas essa campanha, essa eleição que elegeu o Bolsonaro, pegou o brasileiro triste, desempregado, com dívida, sem dinheiro, desesperançoso. Parece que você está falando de agora também, Mara, que eu agora- tenho sentido as pessoas assim também. Então, a economia reagindo, você não vai encontrar da mesma forma que você encontrou. Aí não E tem será- golden shower, não. E será um erro se a esquerda e a centro-esquerda não levar isso em consideração. Eu Se ela concordo com você. negar os fatos, ela vai cair no mesmo erro e vai ser a esquerda que vai eleger o Bolsonaro. Acho que o trunfo da esquerda aí é o próprio núcleo Bolsonaro que se sabota o tempo todo. Apesar desse anticomunismo que o fez muito bem. Aliás, falar em anticomunismo, antiliberalismo, discurso em defesa da família, Deus acima de todos. Sou familiar? Sim, eu estou falando do integralismo, movimento de extrema-direita, nascido no Brasil na década de 30. O escritor e político Plínio Salgado viajou à Itália e se encantou com o fascismo de Mussolini. De volta ao Brasil, em 1932, ele escreveu o Manifesto de Fundação do Integralismo, que viria a ser o maior movimento fascista fora da Europa. Estima-se que tenha reunido até 1 milhão de brasileiros. Mas aí Getúlio Vargas colocou o partido na ilegalidade, o Brasil entrou na Segunda Guerra e o fascismo deixou de ser bem visto por aqui. Para todos os efeitos, o movimento integralista acabou junto com a Segunda Guerra. De lá para cá, virou um movimento pequeno, exótico e sem influência nenhuma. Se você falasse integralista, até um tempo atrás iam achar que é coisa de quem come, sei lá, pão e arroz integral. Mas agora, 90 anos depois, um grupo integralista voltou ao noticiário graças ao ataque terrorista contra a produtora Porta dos Fundos. Primeiro, a Frente Integralista Brasileira negou qualquer envolvimento com o grupo que assumiu a autoria do atentado. Depois que a polícia apontou Eduardo Fauzi e Richard Serkisi como um dos suspeitos, o discurso mudou. Fauzi era presidente da FIB no Rio de Janeiro. A Frente Integralista afirma que expulsou o Eduardo e convocou outros membros a colaborarem com as autoridades. Além do meu envolvimento óbvio com o caso, essa história me fez pensar naqueles bichinhos que aparecem quando você levanta uma pedra no jardim. Pedro, quem foi que levantou essa pedra? Cara, eu estou terminando uma história do integralismo.
descrever. E para mim é uma surpresa que eu estou convivendo com esse mundo dos anos 30, do fascismo brasileiro dos anos 30, há 2 anos e, de repente, esse troço volta. Eles são fascistas, tá? Claramente fascistas, eles se consideravam fascistas. Plínio Salgado se dizia fascista, Miguel Reale se dizia fascista, Gustavo Barroso se dizia fascista, era trinca de comando. Depois de 45, eles mudaram o discurso, evidentemente, e começaram a vir com um papo de que eram conservadores católicos, mas não, eram fascistas. Agora, se você começa a empurrar... a gente tem um presidente da República que é de extrema-direita. Por que eu sempre defini ele como de extrema-direita? Porque ele era o representante do que há de mais à direita na política brasileira. A partir do momento que você legitima o extremismo no mais alto cargo do executivo, você abre um espaço de tolerância em que um movimento fascista pode se apresentar como se fosse uma coisa normal. Não, não é normal. Entendeu? Não é normal o fascismo. A gente está falando de uma coisa que provocou a Segunda Guerra Mundial, que é responsável pelo maior genocídio no conjunto, eu não falo apenas do Holocausto, que já ocorreu no mundo. Agora, a gente tem um presidente de extrema-direita, a gente tem um mundo que está vivendo uma guinada em direção a essa extrema-direita, é uma extrema-direita que tem uma característica nacionalista, que vai de encontro com o fascismo. Agora, tem uma diferença fundamental entre o bolsonarismo e o fascismo. O fascismo é antiliberal, de todo. O Bolsonaro é antiliberal, mas faz um discurso na economia liberal. O fascismo vai rejeitar isso, os integralistas rejeitam isso, inclusive hoje. No fim das contas é isso, a gente está num mundo em que ser fascista, sair na Avenida Paulista vestido de verde, lançar o braço à frente numa saudação romana e gritar na UE voltou a ser normal. O que é essa saudação, Pedro? Saudação romana, saudação fascista. Eu não vou repetir aqui, desculpa, mas é lançar o braço à frente como os nazistas faziam, como os fascistas italianos faziam. O grito aqui não era Sieg Heil, era na UE, que em tupi quer dizer eu te reconheço como meu amigo, como meu par. Tem uma expressão nos Estados Unidos, com a normalização do extremismo que aconteceu a partir de 2015. O Trump é isso nos Estados Unidos. É exatamente a mesma coisa. É que on the libs. É quando a direita, por exemplo, representada pelo Trump, começa a fechar os olhos para o apoio da Ku Klux Klan, dos fascistas, e só para engrossar o caldo, porque tudo vale a pena para atacar o liberal-democrata. Como aqui, tudo vale a pena para atacar o PT. Tanto que os supremacistas brancos americanos, eles trocaram de branding, eles passaram a se chamar de nacionalistas brancos, para que pessoas que não se dissessem racistas apoiassem o movimento. Então há uma normalização, mas o cerne é o mesmo, né? Eu acho, enfim, essas investigações em relação ao atentado aqui no Porta estão andando. Eu acho que em breve vão ter mais novidades. Cada dia aparece mais uma coisa, né? Parecia que era a ponta do iceberg. Cada dia aparece mais coisa. A gente está... Mas é só a ponta mesmo, né? Porque a gente está falando de uma pessoa só, mas naquele vídeo que foi divulgado amplamente são 5 pessoas, né? Segundo as investigações, são 5 pessoas. Sim. Dessas outras 4 ainda não se tem notícia, pelo menos a gente não sabe quem são. Mas a polícia está investigando. Esse Eduardo Fauzi já havia outras investigações em relação a ele, parece que já tinha mais coisa, enfim, estão indo atrás. Agora, já que esse governo se espelha tanto no governo Trump, né, e gosta tanto e se projeta tanto, eu queria ver o que teria acontecido nos Estados Unidos se um grupo desse, nacionalista, tivesse jogado 3 coquetéis Molotov na fachada do Saturday Night Live em Nova York. Eu vou te dizer o que teria acontecido. Para começo de conversa, a polícia, Nova York é a única metrópole americana que tem uma mini CIA.
tem uma operação antiterrorista sofisticadíssima, que eles gastaram uma fortuna e até competem, tem uma certa rivalidade com a CIA. Primeiro, Nova York teria, o governo municipal iria com tudo em cima desse pessoal, ia colaborar, ia chamar o pessoal do FBI, vamos agir juntos. Quer dizer, a FBI é independente da Casa Branca. Que é independente da Casa Branca, e o presidente americano não precisava dar um pio. Mas ele certamente falaria devastador. Eles iam prender o cachorrinho, o papagaio. Nossa Senhora! E o presidente seria pressionado pela imprensa política a dizer: você concorda com o coquetel Molotov? Entendeu? Aí ele diria: não concordo, no dia seguinte, que nem o Trump fez agora com o Irã. Ele primeiro discurso, ele falou: eu tenho grande admiração e respeito pelo povo americano. 2 dias depois, ele disse: e agora eu vou bombardear os sites do patrimônio da humanidade. Quer dizer, a gente não pode esperar a coerência dele, mas o fato é que se isso acontecesse em Nova York, iam prender todo mundo, entendeu? Ia ser um negócio assim, em menos de 24 horas, estaria todo mundo em cana, e seria uma mega investigação com cooperação do FBI, e a Casa Branca ficaria na defensiva, porque teria que se declarar contra o terrorismo. Bom, agora sempre que se fala do atentado contra o Porta, alguém rebate: e a estátua da Havan? Sim, gente, é outro absurdo de destruição de patrimônio, que os responsáveis sejam encontrados e punidos. Nossa sociedade, nossa solidariedade ao nobre senhor velho da van. Mas é uma loucura isso, esse reflexo de sempre querer combater o mal contra o mal, né? Você critica o PT, vem alguém falando assim: bom é o Bolsonaro. Você critica o Bolsonaro e fala assim: bom era o tempo do PT. Nos Estados Unidos é assim também, Lúcia? Whataboutism. Tudo é whataboutism. Por exemplo, essa expressão começou... e aí? E sobre isso? Por exemplo, quando você criticava a União Soviética, por exemplo, um esquerdista, você criticava a União Soviética, ele dizia: não, e a guerra do Vietnã? Então, tudo justifica ter censura e não ter liberdade, porque os Estados Unidos fizeram a guerra do Vietnã. Chama-se whataboutism. É responder com outra pergunta. Com outra pergunta. A pergunta é referente ao outro lado, né? Pois é. Ele foi considerado uma lenda entre executivos por reerguer empresas, cortar custos e fazer fusões na indústria automobilística. Milionário, era tido como um herói no Japão. Teve até mangá, aquelas histórias em quadrinhos japonesas, sabe? Com ele como personagem. Mas Carlos Ghosn foi preso acusado de fraude financeira. Ficou 130 dias na cadeia japonesa, pagou fiança, foi para a prisão domiciliar em Tóquio e conseguiu escapar para o Líbano numa fuga cinematográfica. Carlos Ghosn tem 65 anos e se diz inocente. Culpado ou não, ele tem um talento. Ele passou para trás a polícia japonesa, uma das mais eficientes do planeta. Driblou os agentes da alfândega e cruzou fronteiras sem que ninguém visse. Agora ele é fugitivo. O Brasil está exportando fugitivo agora, Maralu? Que a gente mandou um para Moscou, agora tem outro na... Olha, o Carlos Ghosn, ele não... O papel de fugitivo não é um papel que ele vai assumir. Espera que vem coisa aí. Ele vai dar o troco e vai vir... Pesado. A fuga dele do Japão já mostra a mente brilhante que o cara tem. Olha, que não quer dizer se apoia ou se não apoia, se é culpado, se não é culpado. Agora, o que está por trás de tudo isso, sem dúvida nenhuma, não é a fraude financeira, e não vou entrar aqui se houve ou se não houve, porque não tenho elementos de investigação para dizer isso. O que está por trás mesmo de tudo isso é a questão da Nissan, dele querer completar essa fusão total, porque a história do Carlos Ghosn é a seguinte: ele chega na Renault nos anos 90, em 96, parece, ele é contratado pelo Schweitzer, que era o presidente da Renault na época, para ser o sucessor dele 10 anos depois. Ele vai ser preparado para isso. Aí o Schweitzer pega e joga ele na Nissan, porque a Renault comprou a Nissan naquele 40%, período. né? 40%. E a Nissan vinha numa década de prejuízo, só prejuízo. Aí ele vai para a Nissan e ele vira o grande herói dos japoneses, justamente porque ele não só tira a Nissan do prejuízo, como ele coloca a Nissan assim no topo. Pisando numa multidão de calos. Exatamente. E ele coloca, ele entra na Nissan, ele faz um corte de 21 mil pessoas. E tem uma história interessante dele, que quando ele vai dar uma entrevista, o repórter pergunta para ele: o senhor consegue dormir tendo demitido 21 mil pessoas? Ele fala assim: eu penso naquelas
que eu consegui preservar o emprego, porque se eu não tivesse demitido. E vou contratá-las de novo daqui a 2 anos. E, de fato, ele faz isso. Ele melhora, faz o saneamento da Nissan, coloca a Nissan no topo e 2 anos depois ele estava contratando 23 mil pessoas na Nissan. O cara é um gênio na coisa. Os franceses, quando ele vai para o Schweitzer, é neto de prêmio Nobel, primo sobrinho do Sartre, neto de prêmio Nobel, assim, é um francês com pedigree. Aí chega o Ghosn árabe e com o estilo americano de administração. Então, os franceses não gostavam dele, torciam o nariz para ele. Aí ele faz esse trabalho lá na Nissan, vai no mercado automobilístico, no mercado corporativo, enfim, ele é alçado. Eu cheguei a entrevistá-lo em Deauville uma vez. Ele realmente tem ideias espetaculares. Ele criou na Renault um programa Women at Renault, que é para colocar mulheres em postos chaves. E eu entrevistei em Deauville, eu estava participando do Women's Forum, que tem todo ano em Deauville. E ele, com aquela agenda super carregada, ele ficava lá os 3 dias do fórum, lá em Deauville, fazendo apresentações, dando entrevistas e tal. E eu perguntei para ele, pô, o senhor tem uma agenda tão disputada, como é que o senhor consegue pegar 3 dias e se dedicar? O senhor é tão empenhado na causa feminina, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho 3 filhas e não quero que elas sofram no mundo corporativo simplesmente por serem mulheres, né? Sofram retaliações e tal. Então ele era um cara engajado nessas causas e tal. Eu conversei com uma fonte que trabalhou com ele muitos anos e falei, nossa, você viu a fuga dele, né? Ela falou assim, essa fuga dele é um reflexo da mente brilhante que esse cara tem. E ele não vai se enquadrar no papel. E é vaidoso, enfim. Você falou vai dar uma coletiva agora, né? Semana que vem? Semana. Essa semana, né? Disse que vai dar. Terça-feira, né? amanhã. A Netflix teve que negar que já fez um acordo com ele hoje. E ele não. Esse papel de fugitivo não lhe cabe. Ele não vai querer esse papel. Ele vai vir e vai vir com alguma coisa. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Ele já está até negociando com Hollywood, né? Os direitos. Isso o New York Times disse isso. Agora ele cria um problema para o Macron, porque o Macron tem que acalmar a coisa da Renault com a Nissan. E como se ele um problema para o Macron, se ele reemergir na França, cria um problema para o Macron a curto prazo. O Líbano já disse que vai acatar o pedido da Interpol e vai entrevistá-lo, mas não extradita. No Líbano ele é um herói também. A França também não extradita. A França também não extradita. Vai criar um problema para o Macron, se ele for logo para a França. Agora, Pedro, no Japão, 99% dos acusados são condenados. Assim, a fuga dele foi desespero ou diante dessa estatística? Ou ele realmente é um cara acima da média e que não deve tanto quanto a gente acha? Bem, a gente não tem a mais vaga ideia de quão responsável ele é pelos crimes do qual é acusado, né? Que, em essência, sonegação fiscal e aí também tem uma coisa de desvio de dinheiro da Nissan para ele. Então, enfim, no fim das contas, corrupção de colarinho branco. Uma cela no Japão é um cubículo com luz ligada o dia inteiro e um tatame no chão. Isto é uma cela no Japão. Imagina você passar 10 anos, 15 anos da sua vida num ambiente assim. Você não pode sair todo dia, você pode sair 2 vezes por semana para fazer exercício físico. A comida é entregue dentro da cela e tudo mais. Você não pode olhar pro policial, né? Não, você olhe para baixo e tal. Como é que é o sistema? O Japão é uma das raras... Acho que não existe nenhuma outra democracia no mundo em que, quando você é preso, a polícia pode te interrogar, os procuradores podem te interrogar sem a presença de um advogado que te oriente sobre... E o interrogatório é barra pesadíssima. Toda a documentação que os procuradores levantaram contra o Ghosn,
boa parte dessa documentação não foi compartilhada com os advogados do Ghosn. Por que não foi compartilhada? Porque, segundo os procuradores, vai atrapalhar o caso deles. No que eles têm toda razão, atrapalha mesmo assim, ajudar a defesa. Agora, mesmo num país com uma justiça defeituosa como a do Brasil, tem certas práticas no Japão que você olha, isso aqui é uma prática de ditadura. Isso não é uma prática de uma democracia normal. É interessante que a prisão dele jogou luz no sistema penitenciário. É um problema de japonês. relações públicas tremendo a partir de agora. Pro Japão. Mas a prisão dele era domiciliar, né? Menos... Não, agora. Agora. 111 dias preso. Você sabe qual foi a sorte que ele deu, né? Os advogados dele conseguiram ameaçar a promotoria japonesa de que as câmeras de vigilância que estavam instaladas para ver a ele sair de casa era uma violação dos direitos humanos. Ele fugiu no dia em que eles obtiveram a vitória de desligar a empresa que a Nissan, terceirizada, que a Nissan contratou para operar as câmeras, quando elas desligaram a câmera, ele saiu nesse dia de avião. Agora, tem uma informação interessante, está no Daily Beast hoje, um site de alguma importância nos Estados Unidos. Eles contrataram um freelancer, que é um cara que é justamente especializado em cobrir o sistema judiciário japonês, um repórter francês. Ele faz uma longa reportagem. Uma das informações mais fascinantes é a seguinte: pela primeira vez em décadas, um ministro japonês visitou Beirute e ministros libaneses exatamente uma semana antes do Ghosn. Quer dizer, existe a suspeita, porque a prisão do Ghosn, com a Olimpíada de Tóquio se aproximando, ia se transformar num problema de imagem para o Japão. Tudo isso que a gente está discutindo aqui sobre prisão japonesa, sobre o sistema judicial japonês, ditatorial, isso aí virar um dos grandes temas, porque os olhos do mundo estariam no Japão. Quer dizer, existe a suspeita de que o governo japonês possa ter discretamente fechado os olhos, dado uma mãozinha, e combinado para se livrar do problema. Mas isso é tão não japonês, né? Pois é. Pelo contrário, Não, são extremamente corruptos. Extremamente corruptos. Super japonês. Sério? Olha, que decepção. Olha, 99,1% das pessoas são condenadas. Os que não são condenados, em geral, são altos executivos ou gente com muito boa conexão no governo e tudo mais. São corruptos. Uma sociedade muito hierárquica. Japão tem máfia. É claro. Ah, tem. Mas não tinha aquele comercial, né? Os nossos japoneses são melhores. Mas era um comercial brasileiro, né? Mas eu acho que a máfia deles é melhor que a nossa, né? Provavelmente. Deve ser melhor que a nossa. Bom, eu não sou vidente, mas tem uma frase que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo e também aqui no estúdio falou na manhã de 1º de janeiro. Eu nunca mais bebo. No Reino Unido, essa promessa, que normalmente é quebrada uns dias depois, virou desafio para o mês inteiro, o Dry January, ou janeiro seco. A ideia é passar todo o mês de janeiro sem beber. Pedro, você toparia esse desafio? Não. Pois é. Bom, Próxima pauta. Bom, com o fim do mundo próximo, o papo está estapeando fiéis por aí. É a pior época do mundo para virar abstêmio. Nos países desenvolvidos, beber está virando coisa demodê. Segundo a edição especial da revista The Economist, que arrisca palpites para o futuro, os jovens estão socializando mais online do que presencialmente, experimentando bebida mais tarde do que antigamente, ou até nem experimentando. Nessa vontade de ter uma vida mais saudável. Nos países emergentes, a história é outra. Aqui no Brasil, o consumo geral de álcool caiu 11% entre 2010 e 2016, mas aumentou entre jovens e idosos. Mara, você está bebendo mais? Eu estou perguntando porque você é jovem, evidentemente. Vocês bebem muito, bebem pouco? Como é que é o consumo de bebida alcoólica? Socialmente. Marilisa, eu sei que é pé de cana. Mas eu tenho uma vida social muito intensa, ué. Bebe socialmente, mas é social todo dia, toda hora. Eu vou te contar uma história do Réveillon agora. Eu tava na casa do meu irmão fez uma festa na casa dele e tal. Eu tava lá e daqui a pouco eu cheguei pra ele e falei: e aí, meia-noite? Ele falou: Mara, são 1h30 da manhã. Você já tá em 20, ó. Há um tempo. Eu bebo... Eu não bebo todo dia, mas eu bebo 4 a 5 dias por semana. Agora, eu não tenho ressaca
Eu tenho ressaca muito raramente, porque em geral eu começo também, já eu paro. Jura? Agora, eu fico doente 3 dias, parece que peguei mas é chikungunya. justamente porque eu já não tenho mais 20 anos e, portanto, a ressaca pega mais pesado, que você também tem uma hora que... Regula mais. Eu bebo pra ficar doido, mas eu não bebo pra passar mal no dia seguinte. Não dá mais. Agora, isso isso está acontecendo realmente... nos Estados Unidos também. E é fascinante porque eu tive que conhecer toda essa cultura anti-bebida dos Estados Unidos, que vem da época da lei seca, que é super puritana. Foi quando eu estava morando lá que eles subiram em muitos estados a idade da bebida de 18 para 21. E todo esse puritanismo anti-álcool, eu fiquei besta quando eu fui levar minha filha na faculdade, porque aí chegava aquelas pessoas do interior super religiosas, evangélicas, e compravam aquelas caixas de cerveja, eles tinham que beber até ficar doente. Então, se vocês acompanharam as audiências de confirmação do juiz Kavanaugh, o biliteiro que foi acusado de estupro, ele fica falando de cerveja, como se fosse uma... Eu bebo, entendeu? Numa época em que ele tinha 18 anos. Não, a bebida, ela é um problema, de fato, para quem não sabe beber, enfim, você... Não, mas você não pode beber numa calçada, você não pode... Se eu sair de Nova York com um drink na calçada, eu tomo uma Você outra. tem que botar numa brown bag, numa bolsa. Tem assim. uma herança Agora, da eu lei acho que seca enorme a questão sobre dos isso. jovens, assim, porque você beber um vinho com um amigo, conversar, sabe, um gin e tal, é legal. Agora, como o jovem não está socializando, está só ali na internet, tá melhor que não beba mesmo, porque vai ficar bebendo sozinho ali com a internet, é melhor então que não beba mesmo, porque a bebida ela é legal quando você encontra prazer ali em degustar, enfim, mas não se embriagar de cair. Mas eu acho que a nossa sociedade é muito permissiva em relação ao álcool, não se leva tão a sério como deveria. Inclusive, você pega, por exemplo, o famigerado estudo da Fiocruz, né, que o governo não aceita, você vê lá, o grande problema do brasileiro é bebida alcoólica, não é maconha, não é cocaína, não são outras drogas, que o consumo é muito menor. É glamorizado até. Do que é muito super glamorizado. Além de que é alimento para quem não tem o que comer. Eu morava ao lado da obra do metrô, no Rio, e eu ficava na fila do supermercado, era garrafa de cachaça e farinha, cachaça, um saco de feijão. Era só isso, as compras. Bom, eu tenho um filho de 14 anos e na minha época de adolescente, quando tinha uns garotos de 14, 15 anos que bebiam, era meio que um status. Hoje, eu vejo que alguns garotos ainda tentam transformar isso em status, mas já é visto com maus olhos, assim, tipo, falando bebe, que babaca, sabe? Vai beber aos 14 anos. Minha filha tem 17 anos, minha filha mais velha tem 17 anos. Ela tá começando a beber comigo na casa da mãe dela, mas é aquela coisa, né? Uma taça de vinho, um licor, tudo mais. Porque eu acho que é importante também você ter o espaço de beber em casa e de aprender a beber em casa. Eu tive. Porque... Para aprender a beber. Para aprender a beber. Que é o que não acontece nos Estados Unidos. Exatamente. A gente está tendo uma discussão, mas eu acho que as referências aqui são muito de cidades grandes, onde o jovem tem alternativas de diversão. Eu sou carioca e minha outra experiência Pois é, eu cresci São em Paulo. cidade do interior e isso não mudou até hoje. Cidade do interior, os jovens se reúnem, menor de idade, para encher a cara. Isso ainda é uma realidade no Brasil. Eu ontem estava voltando de São Paulo de carro. Fazia tempo que eu não pegava a estrada. E a gente parou para comer no Madeiro, que tem o hambúrguer agora, eles têm essas coisas de estrada, e legal, e estava vendendo chopp. E aí eu comentei com meu namorado, eu falei, cara, não deveria vender chopp na estrada, bebida alcoólica na estrada, porque... O que você tem de jovem Isso também... não foi liberado em parada de caminhoneiro? Não havia um anúncio? Pois é. Isso é uma loucura. Era proibido, mas foi liberado. Isso é uma loucura. Tinha um perímetro urbano que era proibido. Nos estádios tinha sido proibido, liberaram. Mas estádio, desculpa. Eu acho inacreditável que num estádio de futebol não se venda bebida. Você vai, inclusive, para beber e se divertir. Mas as pessoas bebem e brigam. Ué, você tem que resolver o problema das pessoas que bebem e brigam. Não de quem vai ao estádio para assistir ao futebol, tomar uma cerveja e só se divertir. Bom, eu não tô nem aí porque eu bebo pouquíssimo. Aliás, eu sou uma decepção para as pessoas, porque quem me vê nos vídeos acha que eu sou... Teve até uma fã outro dia que me encontrou e falou assim...
Pô, você tem cara desses caras que é viciado em cocaína, fuma Marlboro vermelho e mora bebendo uísque com um cachorro velho num kitnet do Maitá. Assim, eu não sou essa pessoa. Não fumo, não uso drogas e eu bebo pouquíssimo. Pouquíssimo Você teve mesmo. paciência de responder, que maravilha. Então, eu sou decepção. Eu não bebo praticamente nada. Se a bebida alcoólica sumisse, pra mim não ia fazer a menor diferença. Eu me lembro de você tomando cerveja na minha casa com meu marido. Mas bem pouco. Você lembra? Com o Gabriel Azevedo. Foi bem pouquíssimo. Bem Foi, pouco. não. E Foi toda, sim, toda Maris, vez que eu foi almoço bem com você, pouco. você também pede um vinhozinho. Quantas taças eu bebo? Ah, não sei, mas que Uma. a gente bebe Ela uma... não se Meia. lembra. A E é um almoço. Eu não sei, minha mãe, que era psiquiatra, ela tinha uma frase que era o seguinte: o mundo é duro demais pra gente ficar careta o tempo todo. Não me importa qual é a sua droga, mas alguma coisa pra você alterar a percepção de vez em quando, eu acho necessário. É relaxante. A minha droga chama-se sorvete. Ó. Manda pra mim que tamo E uma outra feliz. coisa da bebida que eu acho que é saudável, quando a gente bebe de forma saudável, que é o ritual. Eu É você concordo. chegar em casa, abrir um vinho. Eu acho que é uma coisa de você quebrar o seu dia. É o momento que você, bom, agora parei de trabalhar, vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja. Eu acho saudável. Sabe, a coisa do binge drinking, que é isso que a Lúcia estava descrevendo, assustadíssima. típico de dorm room de universidade americana, se não conectado com automóvel, porque essa é uma marca problema, fundamental, eu acho que faz parte do crescimento, entendeu? Inclusive para você aprender que tem limite. Mas o problema é que você vai de 0 a 100 lá. Você vai O problema é que você não traz isso. A total isso. Não, eu concordo com você. E essa coisa de bebida e carro e trânsito. Não, isso é terrível. Tem que ser punido assim fortemente. A gente estava falando aqui desse janeiro sem álcool. Nessa época do ano, todo mundo faz promessas, desafios, etc. Tem outro. Tem esse Dry January, que é o janeiro seco. Tem o Veganuary, que é o passar o janeiro inteiro só com alimentação vegana, que essa Beyoncé abraçou essa ideia. E tem um já tradicional, que é o January, que é o janeiro peludo, que é você passar o mês sem depilar, ficar natural. Marilis está nessa já desde janeiro de 2017. É só ficar 3 semanas em Portugal de férias que você não dá muita bola pra isso mesmo. É mesmo? Mas, gente, eu acho essa discussão do pelo, sério, tão 2015. Eu também acho. Essa Tô contigo cobrança, deixa crescer o pelo quem quer, quem não quer. É isso mesmo. Eu acho engraçado Acho como boba. isso, por exemplo, entre os homens gays que realmente se depilam tudo, não é uma questão, ninguém fica cobrando se tá depilado, se não tá. Até porque, a cobrança vem sempre em cima da mulher. A mulher não pode deixar Não é o saco verdade. peludo, é verdade. Não, desculpa. A virilha aí na Desculpa, praia. Eu vou discordar de você porque você não tem esse lugar de fala. Porque eu Eu não tenho, eu tô falando de mulher. eu tô falando de homem. Ah. Eu tô falando, eu, enquanto... Você é cobrado. O homem, a ditadura do homem lisinho, igual a garrafinha, tá rolando direto aí, você vê comercial. Ai, homem peludo eca. Não Aí tem que brinca. tem que raspar o peitinho, sei lá o quê. lá Eu não tem sou não, peito isso aqui só cabeludo, roots, e não vou raspar Eu não. adoraria pegar uma tesoura aí, ó. Doutor Tabet, não sei com quem que você anda convivendo, mas eu não sou cobrado disso, não. Basta você ver comercial aí. Comercial de... Ele tá oprimido, ele tá visivelmente. Eu adoraria doutora. pegar uma tesoura e passar no meu marido, mas ele é roots, que nem Tá vendo? você. Olha aí, ó. Olha aí. Adoraria... Gente, eu preciso vir Sem mais mais, de Nova meritíssimo. York. Tem coisa que Sem eu não mais. sei. Tem muita coisa que eu não sei. Mas eu tô no Rio de Janeiro e também não tô percebendo isso, não. Ah, Mas, Tabet, mulher deixa de ir à praia É verdade. porque tá sem se depilar, o que é uma verdade. grande bobagem. Tô falando sério. Mas eu tenho a vou impressão te que a falar, cobrança é mais das mulheres entre si do que dos homens. É verdade, mas se você, por exemplo, vai pra internet, qualquer reportagem que fala sobre isso, você vai ver os comentários, tem uma parcela de homem que... Aí eu acho que é o homem que não gosta muito de mulher, né? Que fica cobrando que a mulher esteja depilada. Eu não tive, nunca, felizmente, eu não tenho essa cobrança em casa com meu marido. Mas eu adoraria passar tesoura nele. tá vendo? Então você não gosta de homem. Gosto de homem mais lisinho. Olha aí, né? Muito bem, muito bem. E você, qual é a sua promessa para janeiro? Conta pra gente aqui nos comentários. O Segunda Chamada continua daqui a pouco, só para quem é membro do My News. A gente vai falar do fundo eleitoral e dessa posição dúbia do presidente Bolsonaro sobre o financiamento público de campanha. Será que é verdade
que ele corre o risco de impeachment se vetar o fundo eleitoral, se você quer ser membro do My News, abre qualquer vídeo nosso no computador e clica no botão azul aqui embaixo, escrito Seja Membro. Se você não é membro do canal, tudo bem, ninguém vai chorar. Bom... Eu vou chorar. Vai chorar. A Mara talvez. Então, obrigado por assistir até aqui. Até daqui a pouco. Para você que é membro, a gente continua daqui a pouquinho. E até semana que vem com mais um Segunda Chamada aqui no My News. Tchau, tchau. Gente, Micael, eu vou me matar. Eu vou ficar falando que eu queria passar a tesoura mesmo. Eu acho que é melhor você chegar em Não casa raspar tudo, só uma tesoura pra dar uma Quer parada. dizer que homem que não gosta de mulher peluda não gosta de mulher. Agora você que não gosta de homem peludo, você gosta de homem. Não, eu só queria dar uma parada. Hipocrisia. O nome disso é Pelo que eu tô entendendo, ela não quer lisinho. Não É só paradinho. não é. Só dar uma parada. É uma coisa... É uma coisa Organizado. pingadinho de glitter. Aqui tá, bicho. Eu queria organizar os pelos, só isso. Entendi. Aí, eu saio nessa hora, não? Não. A filha entrou aqui, você pra sair, vai... Não melhorou a luz aqui. Não sei. Deixando a gente mais bonita.